Boa noite, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da loucura no Brasil. Vamos lá? Dentro de uma representação histórica do conceito de loucura, nós começamos a entendê-la sob alguns aspectos, principalmente o religioso. A loucura era percebida como possessão demoníaca, obsessão, como se o demônio alterasse as percepções e as emoções das pessoas. Com a vinda da família real da corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, deu-se início à política higienista da cidade. O Brasil começou a receber suas parcerias internacionais com muitos artistas e intelectuais. Logo, a cidade precisava ser limpa, os estados precisavam ser limpos e a escória da sociedade precisava ser retirada das vistas. Partindo disso, começou então o surgimento dos manicômios, conhecidos hoje como hospitais psiquiátricos. Por meados de 1830, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro passou a diagnosticar os loucos da cidade. Eram pessoas que estavam em situação de rua, em sofrimento ou não possuíam nenhum diagnóstico e tratamento. Eram apenas retiradas das ruas e colocadas nos manicômios para que fossem excluídas, escondidas e torturadas. Em 8 de dezembro de 1852, foi inaugurado o Hospício Dom Pedro II, que ficou popularmente conhecido como Palácio dos Loucos. Esse hospício foi acusado por sua superlotação devido à entrada indiscriminada de pacientes curáveis e incuráveis, afetados mentalmente ou meros indigentes, assim como também homossexuais, moradores de ruas, pessoas negras ou sem meios de se sustentar, e também mulheres que se prostituíam. Nesse período, a visão organicista começa a ser aplicada nos manicômios espalhados pelo Brasil, aplicando uma política de medicalização sem prescrição e internamento. A função mais antiga dos manicômios era de recolher os loucos juntamente com outras minorias, os isolando em edifícios antigos mantidos pelo poder público ou por grupos religiosos e dessa maneira afastá-los da sociedade. Os escondiam, os deixavam reclusos, para com que passasse a ideia de que a cidade era limpa e higiênica. Em 1923, foi criada a Liga Brasileira de Higiene Mental por Gustavo Riedel, que tinha como objetivo primordial a melhoria na assistência aos doentes mentais através da modernização do atendimento psiquiátrico. Com isso, houve um aumento significativo nos internamentos em manicômios do Brasil. Essa concepção de saúde mental a partir de instituições manicomiais prevaleceu até meados de 1980 no nosso país. Em 1927, foram instituídos 2 decretos que transformaram a assistência de alienados do Distrito Federal em assistência a psicopatas. Dessa forma, eram sistematizados os métodos de profilaxia e higiene, equiparando os psicopatas aos demais doentes. Neste ano, também foi criado o Serviço de Assistência aos Doentes Mentais do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro. Este serviço era encarregado de coordenar os estabelecimentos psiquiátricos da até então capital do Brasil. 10 anos depois, esse serviço foi ampliado e transformou-se na Divisão de Assistência aos Doentes Mentais. O que muda aqui é que agora as ações se estendem a âmbito federal, para vários estados. Já em 1946, temos a nossa querida psiquiatra alagoana, Nise da Silveira, inaugurando a Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação no Centro Psiquiátrico Nacional, localizado no bairro de Engenho de Dentro, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Nise inaugurou também o Museu de Imagens do Inconsciente, no ano de 1952, na unidade do Centro Psiquiátrico Nacional. Outro ponto para se ressaltar é que em 1955 foi usada pela primeira vez no Brasil a clorpromazina, medicamento precursor na categoria dos neuropiléticos. No ano seguinte, em 1956,
foi criado o projeto de lei que deu origem ao Departamento Nacional de Saúde Mental. Já em 1965, foi criado o Hospital Philippe Pinel, em substituição ao Hospital de Neurosífilis. Pinel foi um renomado psiquiatra e o hospital, com seu nome, ficou tão famoso no Rio de Janeiro que a palavra Pinel passou a ser utilizada como sinônimo de maluco no vocabulário popular. A partir de denúncias contra as violências em asilos e as péssimas condições de trabalho dentro dos manicômios e hospitais psiquiátricos, foi criado em 1978 o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, no qual um grupo de profissionais de saúde começa a pensar em alternativas para acabar com os modelos terapêuticos precários, com o uso abusivo de psicofármacos e com o isolamento de doentes mentais em manicômios, pois muitas foram as consequências que essas medidas trouxeram, como a superlotação das instituições, os erros médicos e o aumento nos índices de mortalidade dos doentes. As reivindicações trabalhistas foram tantas que geraram discussões acerca do tratamento psiquiátrico no Brasil. Isso teve como consequência a demissão de estagiários e profissionais grevistas. A partir de então, se iniciaram grandes eventos para a discussão do tema, e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987, com o lema "Por uma sociedade sem manicômios", foi uma delas. Logo, nota-se que a institucionalização da loucura traz a ideia de que a doença mental era propriedade do manicômio psiquiátrico e que seu grande responsável seriam os médicos. Michel Foucault, ao escrever há mais de 50 anos sobre o tema, trouxe uma problemática que ainda é atual. A exclusividade do poder do saber médico determina quem são os considerados loucos, tornando estes profissionais os principais alvos de críticas à psiquiatria moderna. Foi redigido na década de 80 pelo Ministério da Saúde o documento Diretrizes para a Área da Saúde Mental, defendendo o tratamento extra-hospitalar, a limitação do período de internação, a reintegração familiar e a promoção de pesquisas epidemiológicas no campo da saúde mental. Assim, abriu-se um espaço para a realização de conferências e novas propostas para a elaboração de novos serviços e opções assistenciais. A partir de então, no final da década de 80, surgiram as opções assistenciais, ou seja, novos serviços como centros de atenção psicossocial e os núcleos de atenção psicossocial, representando a reforma psiquiátrica brasileira, proporcionando consultas médicas, atendimento psicológico, serviço social, terapia ocupacional, entre outros. Portanto, o CAPS, criado em 1987, enquadra-se numa rede assistencial intermediária entre o hospital e a comunidade, ou seja, é como um filtro de atendimento. A assistência é definida como de atenção integral e o serviço propõe atividades psicoterápicas, socioterápicas, de arte e de terapia ocupacional, com enfoque multidisciplinar, mostrando que o sofrimento psíquico deve ser pensado no campo da saúde coletiva, levando em consideração os diversos contextos em que o indivíduo está inserido, como família, trabalho, cultura, entre outros. E o NAPS nasceu em 1989, tendo como eixo a desconstrução do manicômio, produzindo uma instituição que não segregue e não exclua. O NAPS possui algumas estratégias que são fundamentais para a realização dos seus objetivos. Há a estratégia de regionalização, visando a ação de transformação cultural, a estratégia de abertura do debate aos cidadãos, dialogando com a comunidade, e a estratégia de projeto terapêutico. Em 1989, com a luta antimanicomial, o projeto de lei número 3657 previa a extinção progressiva dos manicômios, sendo substituídos por outros recursos assistenciais. Em 2001, foi aprovada a Lei nº 10.216, conhecida como a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, proporcionando mudanças aos pacientes psiquiátricos, tanto no que se diz respeito ao tratamento quanto às concepções de loucura para a sociedade. A loucura saiu das instituições manicomiais e foi para as ruas, trazendo novos questionamentos, discussões e novas percepções sobre os sujeitos ditos loucos, que passam a ser reconhecidos como sujeitos de direito. No entanto, apesar de avanços baseados em leis, não houve a solução imediata da problemática dos manicômios e da reforma psiquiátrica, pois a problemática da reforma psiquiátrica encontra-se além das legislações, está nas concepções e representações sociais, ou seja, como a sociedade enxerga o cenário. Isso diz respeito às ressignificações das subjetividades de cada indivíduo,
para então acontecerem as transformações sociais no que se refere à loucura. O ano de 2001 foi indicado como um ano de luta por saúde mental e pelos doentes mentais no Brasil, proporcionando novas iniciativas e reorientações à sociedade. Isso ocorreu devido à Lei nº 10.216, que foi sancionada em 6 de abril de 2001. Ela redefiniu a forma de tratamento dos usuários do serviço de saúde mental no Brasil. Graças a essa lei, os manicômios deixam de existir como forma de tratamento e os pacientes com transtornos mentais passam então a serem atendidos pelo melhor sistema de tratamento de saúde possível, conforme as suas necessidades, implementando os princípios da reforma psiquiátrica e do Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. A partir disso, ficam resguardados os direitos e a proteção a essas pessoas, assegurando-os contra qualquer tipo de discriminação, independentemente de sua raça, cor, religião, orientação sexual, opção política, idade, classe social ou gravidade do transtorno. Passam a ter o direito de serem tratados com humanidade e respeito, a fim de serem reinseridos na família, no trabalho e na sociedade em geral, além de ficarem protegidos contra quaisquer formas de abuso e exploração ou perda de sigilo de suas informações. Qualquer tipo de internação passou a ser indicada apenas quando todos os outros recursos hospitalares se mostrarem insuficientes, sendo possível apenas mediante um laudo médico que justifique tal necessidade. Em 2004, é criada uma lei de reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar no SUS, a fim de reduzir progressivamente a quantidade de leitos de permanência e o aumento de um suporte social de reintegração na sociedade. E assim, em 2006, temos um marco na história. Pela primeira vez, o investimento em ações comunitárias é superior ao investimento em hospitais psiquiátricos. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde reconhece o modelo de atenção à saúde mental brasileiro e convida o país a participar de um esforço internacional para a diminuição da lacuna de tratamento em saúde mental no mundo. Também é lançado um plano de tratamento e prevenção em álcool e outras drogas. Ocorre em 2010 o fechamento de um dos últimos macro-hospitais psiquiátricos do Brasil, em Pernambuco. Neste ano, devido à pandemia que estamos vivendo no mundo inteiro, o Brasil, assim como outros países, vem sofrendo com as consequências econômicas na área da saúde em geral. Com base em todas essas emergências anteriores, é muito provável que as necessidades de saúde mental e apoio psicossocial aumentem significativamente nos próximos meses e anos. Investir em programas nacionais de saúde mental, que há anos não recebem recursos, é mais importante do que nunca. Em 2020, a campanha do Dia Mundial da Saúde Mental tem como objetivo aumentar os investimentos em favor da saúde mental.